José Tiago Reis Filho, que vai fazer uma palestra sobre psicologia e questão racial. O professor José Tiago, ele é psicólogo, psicanalista, é mestre em psicologia pela UFMG e professor do Instituto Milton Paiva. Ele também é membro efetivo do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. O professor já está trabalhando há alguns anos com a questão racial, foi inclusive tema da dissertação do mestrado dele, vai ser de doutorado também, né? E hoje nós estamos contando com a contribuição dele, a gente aqui. Vamos começar. Gente, boa noite. Queria primeiro falar o seguinte, tem um texto que saiu recentemente nessa revista do C, que eu pensei em apresentá-los para vocês, que eu não sabia exatamente quem estaria aqui hoje, né? Então eu teria duas vertentes, digamos assim, para poder começar a falar dessa questão. Seria uma vertente assim, mais psíquica e uma vertente um pouco mais sociopsíquica, tá? Então eu fiquei assim, de consultar um pouco com vocês, saber como é que vocês queriam, como vocês queriam começar, alguma coisa assim. Também não pensei em falar muito tempo, não. Pensei em falar um texto, uma coisa rápida, para a gente poder discutir. Eu queria muito mais conversar com vocês a respeito do que provavelmente ficar fazendo uma palestra minha pessoal. Tá? Eu vou então até aproveitar que as pessoas, né, devem estar chegando, alguma coisa assim. Espero. e ler um pouco esse texto, que é uma publicação mais recente. E aí a gente pode também pensar a partir dele algumas coisas, vocês vão depois perguntando, ter a oportunidade de perguntar, a gente poder discutir. Tá? Tem uma epígrafe que é do Mia Couto, é um autor, um escritor moçambicano que esteve no Brasil ano passado, esse ano também, e tem um livro dele muito interessante, que ele tem uma epígrafe no livro que é o seguinte: inquirido sobre sua raça, respondeu: a minha raça sou eu, João Passarinheiro. Convidado a explicar-se, acrescentou: minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade individual. Cada homem é uma raça, senhor polícia. Isso é das declarações do vendedor de pássaros, no texto dele. Bom, meu texto propriamente dito. Em entrevista ao Jornal do Brasil, em 88, o historiador Joel Rufino dos Santos afirmou que a negritude é o grande recalque brasileiro. Os efeitos sociais desse recalque não seriam a criação de mitos e ideologias, teriam como função disfarçar, tornar invisíveis ou opacas as origens da questão das relações raciais entre nós. Uma citação de uma entrevistada minha. Célia: preto é isso. Quando não caga na entrada, caga na saída. Se ele não caga na entrada nem na saída, deixa um bilhete. Eu volto. Num outro contexto, a psicanalista Neuza Santos Souza concluiu que não se nasce negro. O sujeito torna-se negro através da recuperação de sua história pessoal, o que é possibilitado pelo resgate da história de seus antepassados, representados por sua herança cultural e religiosa, num processo contínuo de identificação com suas raízes. Neuza vê a militância política como possibilidade de trazer uma imagem melhor da negritude. Isto nos anos que se seguiram à abertura política no Brasil, pós-79. Que outros recursos a psicanálise, no caso, nos ofereceria para compreender o processo de subjetivação? Freud fala no texto dele, sobre psicologia das massas, que o sujeito se constitui e diferencia-se através de uma série de identificações, um processo psicológico pelo qual um aspecto, uma propriedade ou um atributo do outro é assimilado e se transforma total ou parcialmente segundo o modelo dessa pessoa. A identificação é definida como a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. E a diferença entre identificação e escolha de objeto se dá na medida em que escolher um objeto é desejar tê-lo, ao passo que identificar-se um objeto é desejar ser como ele. Sendo assim, ele vai distinguir três tipos de identificação. A primeira, uma identificação ao pai da pré-história pessoal, tomado como ideal ou prototípico. Ela constitui uma etapa do desenvolvimento que se situa antes do conflito edípico
E é a partir dessa identificação primordial que o desejo pela mãe é despontado e o pai passa a ser considerado como um rival. A rivalidade e os conflitos da relação de ter são tornados possíveis. A identificação primária é um derivado da primeira fase de organização da libido, a fase oral, em que o objeto é assimilado pela ingestão. A segunda forma de identificação é a regressiva, é posterior à escolha e consequente abandono do objeto, ou seja, é a identificação ao traço do objeto, que se dá através da apropriação de qualidades ou até de sintomas do objeto amado ou odiado. Um exemplo, Roberto fala: eu ficava olhando o meu pai, olhava o meu pai e ficava satisfeito de eu ser da cor dele. E olhava a minha mãe, ficava olhando: por que é que meu pai é dessa cor? Eu quero ficar da cor dele. Depois é que eu fui entendendo que eu era preto. A terceira forma de identificação é a histérica, que pode surgir com qualquer nova percepção de uma qualidade comum partilhada com alguma outra pessoa que não seja objeto da pulsão sexual. Essa identificação, que é baseada no desejo e é articulada à castração. Nesse processo de constituição do sujeito, duas instâncias são erigidas: o eu ideal, marcado pelo registro do imaginário, e o ideal do eu, marcado pelo registro simbólico. No estágio do narcisismo infantil, o sujeito é o seu próprio ideal, e esse estágio é caracterizado pela autossuficiência. É um período de intensa satisfação autoerótica, pois o sujeito basta-se a si mesmo. Esta situação é deslocada para o eu ideal, que se torna o depositário das idealizações desse estado. Em contrapartida, algo exterior ao eu do indivíduo vem se impor, superestimando as qualidades do objeto amado, produzidas pela idealização, onde o objeto é tratado como o próprio eu, ou seja, uma quantidade considerável de libido transborda para o objeto, que é assim colocado no lugar do ideal do eu. Nas três formas extremas do objeto amoroso apresentadas por Freud, a fascinação, a hipnose e a paixão, há algo que escapa à compreensão, que é o olhar. O olhar é a marca característica do estágio do espelho, segundo Lacan. É um estágio que é uma imagem que se apresenta sob o signo da completude, vem se impor para tentar tamponar a incompletude deste ser. Marcado nessa etapa, possui maturidade neurológica. Daí dizer que o sujeito está alienado no desejo do outro, pois o eu ideal suporta a identificação primária da criança. O modo como o sujeito vai assimilar sua imagem no espelho é comandado pela introjeção feita pelo ideal do eu. O ideal do eu fornece ao indivíduo um modelo a partir do qual o seu psiquismo vai se estruturar. Um modelo ideal, perfeito ou quase, que recupere o narcisismo original perdido, ainda que seja através de uma mediação, a idealização dos pais, substitutos ou ideais coletivos. Realizar este ideal será uma exigência que o supereu, definido como herdeiro do complexo de Édipo, vai impor ao eu. O supereu tem por funções a autoobservação, a consciência moral, a censura dos sonhos e é a principal influência no recalcamento. A autoestima do sujeito, que é um resíduo do seu narcisismo infantil, vai depender da realização ou não desse ideal e da satisfação da libido objetal, através do estar apaixonado ou da idealização do objeto sexual. O amor é, portanto, um antídoto contra o adoecer psíquico, sendo o desejo sustentado por uma fantasia que marca a posição do sujeito, sádico ou masoquista, por exemplo, diante do outro. Desejar o outro significa eleger uma parte do corpo de quem se deseja, objeto parcial, e dar pulsão a ela ligada, também parcial, na busca do gozo. O gozo é buscado pela pulsão de morte e pode ir da posse à destruição do objeto do desejo. Para estancar o advento do gozo propiciado pelo fluxo intenso do desejo, cujo fim último é a destruição do sujeito, são construídas as práticas sociais decorrentes da cultura. A maneira como cada um se vê nessa dialética da tensão constante entre o ideal do eu e o eu ideal é que estrutura o laço social. Essa tensão vai imputar ao sujeito duas alternativas: ser criativo ou se deixar paralisar por ela. O sujeito, durante sua vida, oscila entre a esperança produtiva ou adaptativa e o desespero paralisador. No primeiro caso, quer dizer, da esperança produtiva ou adaptativa, uma citação da Núbia. Eu já tive esse negócio de ir para o clube. Ai, como é que eu vou para o clube? Todo mundo vai queimar e eu não vou queimar. O que é que você vai fazer no clube? Você vai queimar os dentes e a palma das mãos? Hoje eu tenho consciência de que não é nada disso.
tosto, fico lá, passo bronzeador e fico no sol. No segundo caso, quer dizer, esse desespero paralisador, a Cláudia fala, preto não tem vez. Oliveira, por sua vez, eu não ligo não, entendeu? Imagina se eu vou xingar ou brigar por causa que ele está me chamando de crioulo. Eu não estou nem aí não, pode me chamar, eu só não dou atenção, como se ele não estivesse falando comigo. É o ideal do eu que vai permitir ao sujeito transformar em atividade o que pode existir na sua fantasia como passividade. O que ele ganha com isso é uma promessa de completude narcísica, ou seja, a libertação das impossibilidades que a castração lhe impõe, castração essa fundada na diferença racial, étnica, sexual, religiosa, estética, política, social, etc., e que regula as diferentes formas de interdição, permissão e prescrição de condutas e desejos. A lei que regula o desejo ela é estruturada pelo complexo diégetico e abre para o sujeito 3 possibilidades. A aceitação, que originaria, no caso, uma neurose, a negação, que dá uma perversão, ou o desconhecimento, uma psicose. Em consequência, chamamos de moral o respeito aos direitos e deveres comuns a todos os cidadãos e às leis que os regulamentam. A moral é um efeito de nossa cultura que diz que devemos amar e respeitar uns aos outros. Para que isso se efetue, foram criadas normas de conduta que, por sua vez, originam modelos que devem ser seguidos por todos. Os que se afastam desses modelos, que ditam as normas socio-psicossomáticas, tornam-se excluídos, são marginalizados e, por isso, acusados de anormais, transgressores, criminosos. A transgressão dessas normas de conduta origina punições que são infligidas de 2 formas, em nível objetivo, com a criação de presídios, asilos, instituições para o confinamento dos transgressores. Em nível intrasubjetivo, o superior se encarrega de gerar sentimentos de culpa ou inferioridade que visam fixar a posição do sujeito em sua fantasia, produzindo o que conhecemos como sintomas psíquicos. O sintoma é uma formação do inconsciente, uma realização de desejo. O desejo, por outro lado, é a força motriz do inconsciente. A psicanálise se propõe a reduzir o sintoma na medida em que revela os processos inconscientes que o produzem, pois o sintoma é sustentado por uma fantasia passível de reatualização através da regressão propiciada pela associação livre. Em suma, a linguagem, os hábitos culturais, as leis que regulam a vida erótica, todo este domínio do simbólico são barreiras erguidas contra a pulsão de morte, que uma outra barreira seria o amor. No entanto, essas barreiras podem falhar, deixando que a coisa nos escape. É função, então, da ética tentar dar conta disso, fundamentando o nosso agir através dos discursos e tornando possível uma reflexão sobre as normas construídas no domínio da moral. Voltando à negritude, de acordo com a Neuza Souza, o ideal do eu do negro brasileiro é branco, o que quer dizer que a imagem corporal do negro é forjada à semelhança do branco, tornando opaca a questão da negritude. Houve no Brasil, principalmente a partir do século XIX, o desenvolvimento de um projeto de nação, da qual a figura do negro destoava. A contínua exclusão social, aliada a um espelho opaco, torna difícil e às vezes impossível ao sujeito negro realizar seu ideal. As possibilidades que Iracema são buscar um substituto desse ideal irrealizável, um parceiro branco, e em muitos casos essa união do negro com o branco revelará o amor do negro à brancura do parceiro. Em contrapartida, o branco buscando no parceiro negro a significação positiva de alguns estereótipos que são adquiridos em nível do discurso do mito negro, que são a superpotência sexual, o exotismo, por exemplo. A Célia me faz uma citação. Uma amiga branca, casada com um louro, quase se separou por causa de um negro. Ela caiu de gatinho, entre aspas. Uma outra alternativa, além dessas citadas, é tentar branquear o corpo utilizando alisantes no cabelo, pregador de roupa para afilar o nariz, lentes de contato para mudar a cor dos olhos, ou seja, a negação do próprio corpo como fonte de prazer. Esta negação, em alguns casos, vem aliada à negação das origens e tradições africanas. O sujeito negro é assim violentado e se violenta continuamente para cumprir os desígnios de um ideal inatingível em seu próprio corpo, os ideais da brancura impostos por uma sociedade racista.
Nessa tentativa, ele pode sucumbir à depressão, não encontrar saída e ficar preso aos estereótipos e à inércia psíquica. A negritude passa então a ser uma ferida que não cicatriza jamais, devido à impossibilidade de eleger esse significante como referência positiva. Citações. Chamar você de tição, de brasa apagada, cérebro de pilha, miolo de lata, esse tipo de coisa, preto quando nasce, você joga para o alto. Se voar, é urubu. Se cair, é bosta. Seu Oliveira quem fala. Outra citação. Um negro estudado sabe tratar as pessoas, frequenta teatros, cinema, restaurantes, trata bem a namorada, filhos, sabe conversar, é galante, parece um branco. Um branco sem estudos é parecido com um negro educado. É a Célia falando. Outra forma de lidar com a questão é sob a forma de afirmação e da busca de referenciais que possibilitem construir uma identidade e também do constante questionamento. A psicanálise, no caso, caberia fazer com que os negros, assim como a Núbia, se perguntem: qual é o meu lugar? Qual é a minha? É esse o texto. Esse texto eu apresentei em junho, agora na Jornada do Círculo, saiu na revista, essa revista aqui é de setembro, está aqui se alguém quiser adquirir, são só R$15 a revista. É o seguinte, só para começar a falar um pouquinho, é uma tentativa de falar de duas situações. Como eu falei para vocês, que quando eu vim para cá, fiquei pensando por qual enfoque pegar essa questão, que eu poderia falar muito do ponto de vista psi, ficar muito preso numa teorização psi, muito particularista e até individualista de uma certa forma, ou pegar a questão num contexto social, e aí se sairia um pouco do ponto de vista muito psi. E a minha tentativa o tempo todo é de tentar fazer uma ponte entre uma coisa e outra, né? Quer dizer, não ficar tão preso no discurso psi que individualiza e, portanto, descontextualiza do campo social, que eu acho complicado, e também não ficar preso a uma questão, um ponto de vista social que tira a subjetividade, né? Não sei se eu consegui fazer muito isso não, mas a tentativa é essa, tá? E queria que vocês falassem alguma coisa. Não tem nada para segurar isso aqui. Bem, eu queria perguntar o seguinte. Deixa eu precisar se apresentar para eu também saber quem está falando. Meu nome é Vladimir. Bom, é o seguinte. Minha questão, eu também sempre busquei tentar fazer essa ponte entre a psicologia e uma perspectiva, social da questão do racismo. Vem me perguntando há algum tempo como é que eu poderia contribuir como profissional para essa questão, que eu acho que é uma questão assim, que também merece esse olhar do psicólogo, esse olhar para a subjetividade. E no interior do movimento negro, de modo geral, encontrei uma resistência muito grande, porque essa resistência vem justamente em oposição a um outro discurso também que se apoia em uma psicologia barata, uma psicologia que tenta justificar o racismo dizendo que o negro não ascende socialmente porque é complexado, o negro vê racismo em tudo porque é paranoico e assim por diante. Então, essa dificuldade, ela tem se colocado de maneira bastante grande e de tal modo que em muitos grupos de discussão há uma certa repulsa mesmo, na psicologia e aos psicologismos de modo geral. Então, eu pergunto se você tem encontrado também essa resistência, como é que você tem lidado com ela e qual que é a proposta
poder fazer disso uma forma também de contribuição, né, para esse debate aí que está do racismo no Brasil. Deus me ajude. Eu também, Vladimir, eu comecei a pesquisar um pouco o tema, isso tem muito tempo, de várias formas. Quer dizer, primeiro foi uma inquietação minha, pessoal, na faculdade. Eu estudei na UFMG, era o único negro na turma, um dos poucos na faculdade, aquela velha história que a gente conhece bem. E quando eu estava me formando, né, isso até está muito colocado na minha dissertação de mestrado, que eu falo isso lá. Para formar, a gente tinha que fazer uns atendimentos, né, na clínica, aquela coisa toda, e aí eu fui e atendi clientes negros, uma criança e uma adolescente. E foi uma coisa muito curiosa, eu vou fazer uma viagemzinha um pouco longa aqui. E aí foi curioso porque a criança estudava numa escola pública, essas escolas públicas muito disputadas, né? Muito bem localizadas, muito bem disputadas, e sofria um problema escolar seríssimo, né? Problemas na escola e tal, dificuldade de uma inibição horrorosa e tal. Bom, tratei essa criança, ela melhorou, graças a Deus, mas eu nunca tinha pensado em nada com relação à questão racial. Era uma criança negra, né? E que estava numa escola, num contexto muito mais branco do que negro, né? Quer dizer, em momento algum eu pensei que ela pudesse estar sofrendo algum problema na escola pelo fato de ser negra e estar inserida numa turma onde ela era talvez a única e tal. E o adolescente foi um caso ainda mais curioso, eu falo mais porque talvez foi ele que tenha me despertado, né, para isso, que era um jovem adolescente jogador de futebol, em franca ascensão no futebol, e consequentemente franca ascensão social, morador de periferia e tal, mas idolatrado já pelas pessoas do time, as pessoas que acompanhavam o futebol e tudo mais. E foi me chamando a atenção, foi as relações que ele foi estabelecendo com as moças, né, as preferências dele, né, ele gostava de moças brancas do cabelo comprido. Aí um dia que ele me falou isso, eu achei aquele negócio estranho, né? Isso é que esquisito e tal, será que eu também tenho preferências? E comecei a pensar, né, se as pessoas que eu escolhia também tinham um tipo comum, essas doideiras que a gente nunca pensa assim, uma certa hora você começa a pensar e tal. E comecei a perguntar por quê que ele, especificamente, né, tinha essa preferência por moças brancas de cabelo comprido e tal. E fui vendo que no futebol isso era a norma, né? Entre aspas. E a partir disso eu comecei a me perguntar por várias coisas, né? Primeiro que eu falei assim, poxa, por que eu não estranhei que quando eu entrei no hospital psiquiátrico, uma boa parte das pessoas que estavam lá dentro, na época era um Raul Soares em plena decadência, né? Quando eu entrei lá, né, 80 e alguma coisa, tinha muito negro. Por que os cadáveres todos da anatomia eram negros? Né? E por que as pessoas iam tanto estudar na favela e todo mundo achava um barato trabalhar na favela e ninguém se perguntava pela questão racial? E eu comecei a ficar assim, incomodado com aquilo, porque eu também não tinha me perguntado em momento algum por nada disso, né? Comecei a procurar os movimentos, comecei a fazer minhas primeiras leituras, tive a sorte de encontrar uma pessoa que veio se tornar minha orientadora, uma pessoa muito legal nesse sentido, porque foi quem realmente me apresentou as coisas com relação a isso. Até então, a psicologia era totalmente ou radicalmente branca. Quem é? A psicologia, Não, a professora Sandra Azevedo, né? Atualmente ela é professora do mestrado na psicologia da UFMG. E a Sandra tinha feito um trabalho, ela era uma feminista, tinha trabalhado com a questão da questão das mulheres e fez um trabalho sobre relação empregada doméstica-patroa. E nessa relação empregada doméstica-patroa ficou claro para ela a questão racial, né? As patroas eram quase que hegemonicamente brancas, as empregadas quase hegemonicamente negras, né? E isso colocava uma situação, quer dizer, era como se fosse um resquício de escravidão
né, em plenos anos 80, digamos assim, 100 anos depois, a escravidão, de uma certa forma, deixava rastros ainda nesse sentido. Então ela começou a trabalhar um pouco por aí e tal. E eu comecei então a estudar um pouco mais a questão, fui procurar os movimentos, fui muito mal recebido em todos eles, né? MNU me recebeu super mal, a Casa Dandara me acolheu melhor, né? A Diva, o pessoal da Casa Dandara me acolheu melhor. Também não sei se porque na época tinha amigos comuns que frequentavam a casa, que estavam na diretoria da casa, então isso talvez tenha me dado um acesso melhor. Trabalhei na casa por um tempo, né? E era muito curioso a discrepância dos discursos, isso fica muito evidente. Quando você quer fazer um discurso, as pessoas achavam muito interessante, porque, um caso rápido, assim, na casa teve uma criança que tinha um problema sério e tal, e de conduta, né, e tudo mais, e eu defendia junto às pessoas que estavam na diretoria da casa que o fato dela o único lugar que ela ia, que ela marcava assim, uma certa referência, era a casa. E eu falava com o pessoal da importância e da responsabilidade que o trabalho da gente teria, então, para tentar, de uma certa forma, trazer essa criança mais para casa, né, para a Casa Dandara, no caso, e a partir daí fazer um trabalho com ela. Eles achavam aquele esquisito, né, e tal, mas será que uma coisa tão pequenininha dá resultado, né, e tal? E deu. Achei até curioso isso, né? Deu resultado, mas também não sei se eles deram tanto valor assim ao trabalho que foi feito por mim, não. Isso é para me perguntar para eles também, não sei se é assim. O grupo da universidade, o GIAB, né? Esse nem me recebeu, esse me jogou pedras do primeiro, sempre, tá? Era um grupo predominantemente de pessoas da letras e da educação que não me receberam em nenhum momento. Então, assim, ficou uma coisa para mim muito curiosa, assim, mas que coisa estranha é essa, né? Que a gente fica tentando entrar nos movimentos e as pessoas não aceitam. Você faz um discurso que desconstrói totalmente o discurso que é o discurso dos movimentos, né? E o movimento não se abre para ouvir qualquer coisa que venha criticá-los um pouco, né? Então eu comecei a perceber isso. Olha, realmente eu devo estar incomodando muito, enchendo muito o saco dessas pessoas, tá? E aí eu resolvi que meu movimento seria outro, né? Quer dizer, olha, respeito, acho necessário, acho válido, dou maior apoio, participo quando eu sou chamado de alguma forma, mas assim, dessa forma. Para você ter uma ideia, eu tentei falar várias vezes na Secretaria para Assuntos da Comunidade Negra, né? Essa é a Semana da Consciência Negra, a Secretaria está como programação, tentei falar na Secretaria várias vezes, tentei fazer com que eles divulgassem esse evento hoje aqui, porque eu acho que ele tem uma importância histórica, né, para a cidade, para os negros e para a psicologia, né? Nunca se falou, né, sobre a questão racial na psicologia, entendeu? Então, assim, eu tentei fazer isso, não me deram resposta, o Marquinhos não me ligou de volta. Deixei o telefone na minha casa, no meu consultório, liguei 3 vezes, não me ligou de volta. E essa não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez, eu já cheguei aí e tal, eu conheço o pessoal todo da secretaria, quer dizer, não é questão de conhecimento, eu não sei que disposição é essa, se é que há, né? Também não quero